Muito bem, senhoras e senhores, e o resto não, porque só tem senhoras e senhores mesmo. Está lá mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast. E hoje a gente recebe uma convidada muito especial, que é a Amanda Verso, do Twitter, conhecida como Mandy Reverso, que a gente vai falar hoje sobre um tema muito maneiro, que é como sobreviver na faculdade sendo conservador. Ou, né, como passar pela faculdade sendo conservador, uma faculdade pública ou privada, que hoje em dia não tem muita diferença, e não morrer, não ser preso, né, ou uma coisa do tipo. E para isso a gente vai conversar, deixa eu botar o título aqui, faculdade sendo conservador. A gente vai conversar com a Mandy Reverso. Ela não está aparecendo aqui, né, no vídeo, mas o pessoal pro podcast isso não faz diferença. A BIM não liberou. Hoje não, né? Nogueira. Hoje não, né? Nogueira não vai pegar você hoje. Não. Mas você é o Nogueira também que está atrás de você, igual do Lanho tem? Ou é outra gente? Você está sabendo? Eu brinco que eu falo que eu trabalho na ABIN, né? A gente falou que a ABIN é Amanda Verso Brasileira de Informação. Na capa dessa ABIN. Pode crer. A Amanda ali no Twitter, né? Então... Tem verdade. Não, teve um dia que eu estranhei, todo mundo tava botando Mandy alguma coisa, tipo Romanini, pô, Mandy Romanini, todo mundo tava botando. Foi, uma isentona cismou que eu e a Mandy, a outra Mandy, que a gente fala que é a Mandy do Brasileirinhos, nós éramos a mesma pessoa, que na verdade nós éramos o palhaço do Brasileirinhos. E que ela iria processar a gente para provar isso. E ela falou que ia trazer um alvará. Eu falei, eu tô esperando o alvará. Aquela mulher do alvará, Ninguém pode chamar a Amanda mais, tá? Ou você vira o palhaço do Brasileirinhos. Cara, mas que viagem, cara. Porque o palhaço brasileiro é um cara parrudo, alto. Pelo menos parece, né? E aí vem duas mocinhas elegantes. Exatamente. Nada delicadas, mas... aquela desculpa, né? Para tentar fazer a gente pôr a nossa foto, falar todos os nossos dados. Eles só falta pedir o CPF mesmo, né? Eles fazem essas coisas para nos provocar, para a gente pegar e postar. Tá aqui a minha foto, eu sou real, eu moro em tal lugar. Aí pronto, acabou. Acabou a brincadeira. Exatamente. Você morre, porque mostra que lugar que você mora, meu filho. Pode crer. Então vamos lá. Você fez faculdade, estava contando pra gente antes de começar. Você começou fazendo uma faculdade pública ou você começou na privada? Conta pra gente como é que foi a sua experiência. Eu formei no ensino médio ali com 18 anos em 2010. Daí, em agosto de 2011, eu passei numa universidade federal para cursar economia. Para cursar cirocracia, né? Porque... Pera lá um pouquinho, Amanda. Vai. E eu acho que, tipo assim, nessa época, eu entrei ali, eu fiquei 2 anos e meio e tal. Assim, eu nunca fui de esquerda. Nessa época da minha primeira faculdade, eu me aproximei mais da social-democracia, porque, tipo assim, essa que é a grande questão da universidade pública, assim, eles não te apresentam os dois lados, né, da moeda, é só um lado. Então, tipo assim, o estudante, ele fica muito limitado ali, né, das visões que existem, né. Então, o que eles falam é sempre, porque escola austríaca é muito ruim, não sei o quê, são os malvadões e tal. Tem isso mesmo na faculdade de economia? Tipo, eles não gostam da austríaca? Na minha época tinha. E pra você ter ideia, um professor meu do primeiro período, ele era considerado, na época, não sei
hoje como ele fez a melhor tradução da obra do Marx, do alemão, para o português. E aí você já percebe, né? Assim, você já vê que o cara, ele dedicou um tempo, ele tudo para traduzir toda a obra do cara e tal. E aí é engraçado, porque eu fico falando assim, a porta de entrada para a militância é em sociologia, né? Com certeza. Que matéria você tem no primeiro período ali, quando chega aqueles jovens retardados? Merda, né? Que jovem. Aí é sociologia, né? A única coisa... O que acontece? Na minha época, nessa faculdade de economia, 90% assim, dos alunos eram alunos de classe média alta, né? Sim. Era muito pouco assim, uma classe mais baixa, que dependia de benefício da faculdade, né? Que precisava trabalhar também. O resto era tudo sustentado pelos pais, eu também. E a primeira coisa que o professor faz com esses meninos é mostrar que como os pais deles são ruins por terem dinheiro. Cara. Tipo assim, ter dinheiro para te colocar na faculdade e pagar o salário daquele vagabundo que tá falando isso, né? Pois é, que cresceu ali, tipo assim, nunca passou dificuldade, fez cursinho ou estudou em escola particular, né, top, para poder estar numa universidade conceituada, para chegar lá e o professor falar assim, né? Você é muito... não, você é privilegiado, porque isso, porque aquilo, porque nananã, porque o culpado é seu pai, porque seu pai tem dinheiro e seu pai é ruim. E aí já começa essa lavagem cerebral, né, na cabeça dos meninos. E aí eu lembro que o primeiro trabalho que ele deu foi um documentário sobre o Hugo Chávez. Na época que rolou aquela confusão, que ele ia sair, não sei o quê. Vocês lembram disso? Eu não... Eu lembro. Tem muito tempo. Era um documentário sobre... uma suposta conspiração dos americanos para tirar ele lá porque os imperialistas são ruins e blá blá blá, é aquela coisa, né? Aquela conversa mole. Daí a gente tinha que assistir esse filme e fazer um trabalho. É engraçado como que essa galera elas se repetem sempre. E outra, esses caras chegam sempre com as mesmas histórias. É sempre uma conspiração americana para alguma coisa. Tá ligado? E é sempre a mesma história. E aí, quando a gente chega, por exemplo, com alguma red pill, com fato, mas que é fato, você mostra a foto do negócio acontecendo. Aí você assim, não, por exemplo, Folha de São Paulo. Não, isso é. Aí chama a gente de. Isso é conspiração do Olavo e o cara. Cara, é fogo. Daciolo muito assim, louco, né? Coitado, o mais são do mundo. Pô, porque na moral, se a gente é conspiracionista, pelo menos a gente é mais criativo. Porque as conspirações deles são sempre a mesma coisa, né? É sempre o americano que quer nananã e petróleo. Não, sempre porque assim. O socialismo não dá certo porque os americanos barram tudo e tal, não sei o quê, porque se eles não fizessem isso ia ser maravilhoso. E aí olha só como é que você vê que o professor ele é tendencioso. E aí esse professor passou um trabalho que a gente tinha que falar, né, sobre o filme e tal, sobre o Hugo Chávez e beleza. Aí eu fui fazer o trabalho, eu e meus coleguinhas, e tinha um outro grupo que também estava com esse mesmo filme. Daí eu fui lá e falei tudo que ele teoricamente tinha feito de bom e tudo que ele com certeza tinha feito de ruim. Tudo que tinha acontecido na Venezuela, as merdas que o cara fez e tal. Na hora que eu tava apresentando o trabalho, eu só vi a cara, assim, do professor. Esse professor tinha pra você ter ideia, esse professor tinha uma estufa de maconha na casa dele. E se orgulhava de falar isso. Chamava os alunos, cantava as alunas tudo. Pra você ver o nível. Era um bicho grilaço mesmo, sabe? Aquele... até fedia maconha. É nesse nível. Feder é o padrão, cara.
Juro. Perdeu o padrão para estar na... E aí, eu apresentei lá, e aí eu falei, né, assim, o que tinha de errado e tal, não sei o que, critiquei pra caramba, porque foi isso que foi uma pesquisa séria que eu fiz. Eu não falei na intenção de vamos discutir política. Foi o que eu pesquisei e foi o que eu encontrei, assim, sair do óbvio, sair do que ele queria que eu falasse. Aí o outro grupo foi lá, apresentou. Fala de novo da parte, depois que você falou que ele tinha lá maconha, porque ele tá dando uma picotada. Cara, ele tinha uma estufa de maconha na casa dele e ele convidava os alunos e ele se orgulhava de falar isso. Pô, tem uma estufa, vamos lá, vamos fazer um rock lá em casa e tal. E aquela coisa toda, e cantava as alunas tudo. Mó loucaço, cara, mano, muito louco. E daí eu fiz esse trabalho, falei a real lá, o outro grupo falou o que ele queria que o grupo falasse, eu tirei 7, e o outro grupo tirou 10. Cara. Aí como que você... fogo, né, cara? Como que não tem... Como que mostra que eles não são tendenciosos? Que não tem doutrinação. É fogo. Exatamente. E assim, cara, hoje eu recordo... Você fez economia, assim, eu com a mentalidade que eu tenho hoje, eu percebo muita coisa que eu passei que na época eu não me ligava. E que hoje eu vejo acontecendo ainda mais, né? Porque o clima político hoje no Brasil está bem... Porque na época era o quê? Era o início ali da Dilma e tal. Nem todo mundo ainda preocupava muito com... A galera preferia assistir futebol que TV Senado, não é igual hoje. Hoje eu paro para pensar que muita coisa que eu passei lá em 2011, 12, eu fico olhando, puta merda, que esse cara safado. Eles são... E é muita doutrinação mesmo. E, por exemplo, escola austríaca era tipo assim, era demonizado horrores. Colocavam no patamar dos nazistas, pra você ter ideia, certos professores. Você teve alguma experiência com feminismo e o debate sobre gênero? Igual eu tava falando com os meninos, essa primeira faculdade que eu fui de economia, eu não cheguei a formar, né? Eu fiz 2 anos e meio, e aí eu vi que não era para mim, não estava muito satisfeita, rachei fora. Fui trabalhar, aí em 2017 fui para uma particular, e aí no início desse ano eu voltei, mudei de faculdade, continuei no mesmo curso, mudei de faculdade, voltei para uma pública. Então, assim, da primeira vez lá em 2011, sim, existia, assim, mas não tanto igual, assim, não tão forçado igual é hoje, sabe? Tinha, assim, sempre... Olha só, uma coisa que eu lembro muito foi assim, eu tenho até vergonha dessa parte da minha vida, mas é porque eu lembro direitinho que o professor uma vez levou um estudo falando que o aborto, ele diminuía a criminalidade, aquela coisa toda, o índice de pobreza, e... Faz um pouco de sentido, né, também. Não, era questão de saúde pública. Quando eu li esse estudo e tal, o que acontece, assim, pelo menos minha mãe sempre me criou falando assim, você tem que respeitar o professor sabe o que ele está falando. Eu acho que a galera que cresceu antes de 2000 escutava muito isso dos pais, né? Porque o professor é uma autoridade, então, assim, o que ele fala é ele que sabe, ele estudou e tal. Então, eu tinha essa visão de, pô, o cara tá falando isso, trouxe um estudo. Eu ainda não tava com a malícia naquela época, né? Lá nos meus 18, 19 anos, jovem, né? Então, eu não tinha essa malícia. Então, eu falei assim, pô, é mesmo, né? Cara, não. E aí, eu comecei a considerar, assim, o aborto até 3 meses. Falei, não, porque é questão de saúde pública e não sei o que e tal. E aí, depois, eu comecei a falar assim, eu sou católica, né? Eu sou católica fervorosa, apesar de criticar muita coisa.
Acho que existe diferença entre a religião, a igreja de Deus e dos homens, né? Mas eu comecei a falar, porra, eu como católica, eu tô defendendo o aborto? Pois é. Eu falei, peraí, então alguma coisa está errada. Então foi aí que eu comecei a falar, não, gente, peraí. O que aquele cara falou comigo lá em 2012, não... Isso foi lá para 2015 que eu tive esse pensamento. Não era tão Então, certo. Isso que eu ia te perguntar. Quando que você, se você consegue identificar, quando que foi a hora, o turning point, né? Quando é que foi que você lembra assim, o que te fez falar assim, cara, isso que eu tô acreditando aqui é mó merda, eu tô quando eu comecei a pagar imposto, né? Quando eu comecei a receber o meu dinheiro, porque é muito fácil. Eu falei isso com uma pessoa esses dias, eu falei assim, é muito fácil você ser militante com o dinheiro dos outros. E é isso que está acontecendo, entendeu? Um monte de menino ali de 18, né, 17, 18 anos que nunca lavou a louça, não trabalham. Então, assim, eu saí da faculdade, eu fui para o mercado de trabalho e aí eu comecei a ver como que as coisas eram caras. Porque antes eu não estava sentindo diretamente no meu bolso, né? Eu comprava alguma coisa, mas era o dinheiro da minha mãe. Uhum. Quando começa a doer no seu bolso, aí, meu amigo, aí você para pensar e você fala, olha, tem um trem muito errado. Aí você começa, quem nunca fez isso? Gente, mas lá nos anos 90 a Coca era R$1. Nossa, eu faço tudo aqui. R$1. O Kinder Ovo é o máximo. R$1, né? O Kinder Ovo é o símbolo da inflação brasileira, cara. Não é? Quem comprou o Kinder Ovo nos anos 90, quem compra um Kinder Ovo hoje, tipo assim, ele sabe mais de economia do que o Ciro. É verdade. Porque, cara, quando você... Eu acho o seguinte, quando a realidade bate mesmo assim na sua cara, ela não bate, né? Ela dá uma rasteira em você. E foi ali, em 2015, que eu comecei a perceber que as coisas não eram bem o que eles estavam me contando na minha primeira faculdade. Deixa eu falar, eu também fui aí por 2015, cara. Eu fui em 2016, foi 2016, sabe quando? Não lembro, não sei se você lembra. Quando eu cheguei, eu tô me formando em direito, né? Aí eu cheguei em casa um dia, eu tava conversando com o Igor, aí eu falei assim, sobre sistema prisional, não lembro se era sistema prisional ou era a criminalidade, sobre criminalidade e tal, sobre o Código Penal. Ao falando tal, que eu ouvi do professor, né, que era injusto, tinha muita injustiça, não sei o quê. Aí o Igor falou assim, o Igor só falou uma parada pra mim, falou assim, cara, bandido é bandido. Aí eu falei, caraca, é mesmo. É verdade. Lembrei agora. Eu lembrei, aí ele foi e falou assim, opa, esse cara aqui é. Aí eu comecei a ouvir o Olavo. Cara, acabou. Eu falei, caraca, é mesmo, cara. Bandido é bandido, tem que ir pra cadeia mesmo. Tô até emocionado. Eu que redpilei esse menino. Eu lembrei, cara. Bandido é bandido, acabou. Era 2015. Meu irmão já era bolsonarista com força em 2015. Eu ficava assim, que isso? Esse Bolsonaro, rapaz, ele vai ser bolsonarista em 2015. Não, o Wi-Fi daqui de casa chamava Bolsonaro 2018, pra vocês terem. Caraca! Não, o moleque tava à frente, cara. O moleque tava... Meu irmão, assim... O negócio é que meu irmão é da área das exatas ali, ele é engenheiro de software e tal, assim... Perde tempo com essas coisas, assim, com a área de humanas, com esses trens, assim, né? Eu já era mais da área de sociais aplicadas, então a gente ficava ainda meio... influenciado, né, por essas coisas, e a mídia também deu. Porque a área de humanas, ela tem aquela tentação de querer bolar um plano para mudar o mundo, né? Sim. Exatas não tem muito isso. E o discurso da esquerda é muito sedutor, principalmente para os jovens, né? Essa coisa, porque todo mundo tem direitos iguais, porque não sei o quê, porque é tudo lindo, né? Vamos viver todo mundo no clipe eterno de Imagine. Se o bandido chegar, você canta Imagine the people. E aí ele solta a arma. É isso que os caras falam com os moleques, sabe? E os meninos é tudo burro. Boa. Igual, assim, essa coisa de... Cara, eu te falo a verdade.
Não, rapidinho. Tem uma história que não tem a ver exatamente com faculdade, mas você falou aí de cantar Imagine, o bandido solta a arma. Cara, isso é verdade mesmo. Eles pensam isso mesmo, tá? A gente fala zoando, mas eles acreditam mesmo nisso. Eu gravei um curso no Burke Instituto Conservador sobre cristianismo e revolução. A gente é protestante. E eu vendo o trabalho que o Bernardo fazia em relação à Igreja Católica, eu queria fazer uma parada mais ou menos parecida. E bolei uma palestra para dar aqui na igreja, numa igreja aqui. E aí o pessoal do Burke ficou sabendo e tal, me chamou para gravar lá. Parte da palestra é analisar uma galerinha que é protestante, que é toda revolucionária, que tem uma ONG chamada Usina de Valores. E eles fizeram uns vídeos de entrevistas chamado assim, olha só, o reino de Deus é semelhante a uma usina de valores. Você que sentiu o naipe do negócio. No meio das entrevistas tem uma menina que fala lá o seguinte, cara. Você lembra daquela passagem que Jesus chega no templo, tá o pessoal vendendo tudo, ele, né, pega lá o pote, né? Você lembra dessa parte? Eu amo, eu falo muito isso aqui em casa. Jesus vai voltar nesse naipe, vai vir com esse chicotão e sentar no lombo desse povo. Aí, depois que ele faz isso tudo, ele senta, na Bíblia fala, ele senta e começa a falar pro povo. E o pessoal que queria matar ele, vendo que todo mundo tava ouvindo ele, tipo, retrai, né? Tipo, não vou lá. Cara, você sabe qual a interpretação que a moça deu para essa passagem? Eu tenho prova, tá no YouTube isso. Ela fala que é o seguinte, sabe por que o pessoal desistiu de ir lá matar Jesus? Porque eles perceberam que Jesus criou um ambiente de escuta ativa. Tá ligado? Tipo assim, já transformou Jesus, assim, naquele padrinho do AA, né? Ali. Exatamente. Não, mas olha o raciocínio, cara. É a coisa mais óbvia do mundo você pensar. Eles não foram porque tá todo mundo olhando, né? Se você vai querer matar alguém, geralmente não vai querer matar todo mundo olhando. Né? E assim, não. É porque ele parou, as pessoas estavam ouvindo. Aí porque todo mundo tava ouvindo ao mesmo tempo, aí o pessoal, tô calmo, né? Tipo assim, mano... É aquele negócio, cara, que o Olavo fala. Você tem que entender o que você tá lendo. Lê e entende o que tá escrito, cara. Não inventa na sua cabeça o que o cara quis dizer. Pô, é aquilo ali, ó. Foi isso. Cara, eu já tava lendo, por exemplo, assim, essas coisas assim. Por exemplo, foi até num site protestante, não sei. Eu sou católica, mas eu procuro muita... Eu não sou aquela católica que fala assim, a sua religião não presta, só a minha. Porque tem muita coisa ruim que eu não gosto na minha. Não, né? Eu também sou assim. E aí eu tava lendo sobre a questão, porque tinha um padre falando sobre legítima defesa, sobre o armamento e tal. Eu falei, caramba, o cara é sacerdote, eu te informo em qual página do catecismo da Igreja Católica que tá falando que legítima defesa tá certa. Eu te falo, o compêndio da igreja falou, como é que esse animal tá falando uma coisa dessa? E aí eu fui pegar os 10 mandamentos, porque eles usam isso, né? Não matarás. Não matarás e blá, blá, blá. Aí eu fui pesquisar, eu falei, peraí. Eu coloquei a origem da palavra, e aí você começa a ver que, tipo assim, como que as traduções, né, avacalham muito também na interpretação. Daí eu fui descobrir que a palavra que foi usada, também não sei se é verdade ou não, eu só li isso, mas eu acho que... Não, é verdade. Não assassinarás, ou seja, né, não vai cometer um assassinato, mas não tem nada a ver com legítima defesa. Matar pode ser usado para matar qualquer coisa, matar uma barata, matar um boi para você comer. Justamente. Juro que falou. Até porque depois que criaram essas leis, pomba, tanta coisa aconteceu de gente matando gente. Não, o próprio povo, né? O Josué lá. Né? O próprio povo judeu, o pomba falar que o povo judeu nunca matou ninguém. Exatamente. Né? O pessoal acha que desceu lá o não matarás, aí eles entraram na Terra Prometida conversando. Assim, seu gigante, por favor, promete a terra aí. Né? Já tinha Imagine naquela época. Com a tradução do hebraico para o inglês, que ninguém sabe. Né? Soprada por um anjo do Senhor. Mas
É bem assim, e aí essa coisa assim da gente levar a palavra de uma figura, isso é muito importante, né? A gente entrou nesse assunto de igreja, mas a figura da autoridade, né? Porque ali, assim, na igreja é ou o pastor, ou o sacerdote, o padre. Na universidade, na escola, é o professor. Então, tipo assim, a gente enxerga muito ele como uma autoridade. Ah, porque esse cara é estudioso, porque ele é doutor e não sei o que. Cara, esse diploma significasse inteligência, o mundo, né? Não seria. A Dilma tem um monte. Eu pesquisei um dia desse, foi o currículo da Dilma. Pô, é impressionante, maluco. O currículo dela é maneiraço. Pode crer. Sim, o currículo dela é ótimo, assim, tipo, tem primeiro período, como assaltar bancos. Segundo, mas, pô, ela é economista, cara, e tem um vídeo dela, não sei se vocês já viram, ela tentando fazer uma conta. Porque a gente falou isso sobre isso. 100 e tantas escolas, e aí eu criei mais 43, deu 200 e... essa eu não vi, não. Tô ligado nessa. E é muito engraçado, e aí o povo começa a soprar assim, e sopra errado. 30 minutos do quê? É 20. Você lembra dessa? Não, é da meta. Não é 30%. É 29% de 10%, que na verdade é 5%. Eu falei, o que é isso, gente? A pior coisa é que nego não sabe, né? Depois daquele cara, o assessor dela, marido da Mônica. Depois do João Santana, eu acho que o povo não sabia. Eu acho que o João Santana sabia disso. Não adianta você tentar consertar um cara que tá se embananando. Vai ficar pior ainda, cara. O cara vai entrar em choque. Jamais por ela. Você tentar consertar a coisa dela, deixa ela falar. E o povo aplaude aquela mulher só porque ela é mulher. Há controvérsias também, né? Mas vamos lá. Cara, assim... E aí você chega... E aí, voltando a essa coisa da faculdade... Quando eu estava na minha primeira universidade, foi quando começou as manifestações ali do não é por 20 centavos. Eu acho que essa merda foi a pior coisa que o PT apoiou. Eles deram tiro no pé com essa merda, porque foi aí que o povo começou a falar assim, não é por 20 centavos, não é por 1 milhão, não é por 2 bilhões, vocês estão fazendo sacanagem com a gente. E aí eles se ferraram com isso, né? Porque eles incentivaram... E voltou para eles, né? Tá no mesmo nível do Capitão Nascimento em relação ao Wagner Moura. A pior coisa que o Wagner Moura fez na vida dele, para ele, foi ter feito... Vê que ele fica... A cara dele é de triste. Ótimo. Cara, a Dília também tá com raiva. Ele chora todo dia antes de dormir, pensando nisso. Cara, porque, tipo assim, que cara mesmo. Eles criaram, a Dília, na época, falou assim, porque aquilo ali era para mostrar o excesso que a polícia cometia, as milícias... Só que, cara, ninguém gosta de vagabundo. Quem gosta de vagabundo é vagabundo também, né? Essa coisa de criar vilões... Em relação a isso, fica a indicação. Assistam o Brasileirinho 5, parte 1, 2 e 3. Você não sai desses 3 vídeos sem... Você não consegue definir bandido depois desse vídeo. Quem não tem ansiedade, só para o pessoal não ficar atordoado. Quem não tem ansiedade... Teve um piripaque, sério. Quando eu tava com problema de ansiedade... Ele falou, peraí, tem que parar, calma. Filho, eu não aguento, cara. Tu começa a ficar... Ele deitou pra respirar. É verdade, pô. Quem tem ansiedade não evita. Ou então vê no lento. Cara, o Brasileirinhos tinha que passar em todas as... Tinha que passar no lugar de Fátima Bernardes, de Malhação, né? E... Tinha mesmo. Tinha que ter pelo menos um evento semestral, assim, vamos ver o Brasileirinhos, sabe? Sim. Passar uns 5 minutos no Ratinho. Ratinho, tinha, cara. É assim. Brasileirinhos, Kodiak, essa galera toda. Porque os caras são bacanas demais. Lembrei o que eu ia falar. Ô Igor, sabe por quê? Que, tipo assim, o Afonso Padilha achou que isso ia colar?
é que ele não está dentro da massa, não está no povo, ele não sabe qual é a opinião, ele está naquela bolha dos amiguinhos dele, de barzinho lá do centro do Rio de Janeiro. Aí ele achou que o quê? A turma da facul, ele acha que o quê? Pô, não, a galera tem essa opinião, o carioca tem essa opinião, mas não, é a carioca que compra droga também, que fuma junto com ele. Entendeu? Pô, o carioca tá no barzinho amarelo, na Cinelândia, tomando cheiro. Um cheiro de maconha na Lapa, aquele sujeira. Então, ele achou o quê? Eu vou lançar esse filme, vai criar uma narrativa, uma memória no povo, que a polícia comete excessos, e botar o baiano lá como herói. Eu lembrei disso agora, na minha época, no mesmo período que eu entrei, o filho do ator que fez o baiano estudava junto comigo na mesma faculdade. Ele fez o jornalismo. Sério, cara? Ele era da sala do menino que morava comigo, mas ele é super discreto e tal, assim. Mó simples, sabe? Mas eu lembrei, você falou agora, eu lembrei disso. O filho baiano estudou comigo no mesmo lugar que eu. Caraca, maluco. Caraca. Agora, vou perguntar uma coisa. Você está falando que você já teve algumas situações. Até já uma pergunta, respondendo parte de uma pergunta que veio no Twitter. Você falou que você já teve um problema, né, na faculdade por assumir uma postura mais conservadora. Fala pra gente aí como é que foi isso. Assim, eu falo demais, né? Tem hora que minha língua me coloca em problemas. Mas, assim, não ofendo ninguém. A verdade dói. Como eu tinha falado com vocês, em 2017 eu voltei para a faculdade, eu fui para particular. Na particular eu tinha, assim, a gente tinha mais... O ambiente, ele não era tão opressor, assim, igual é em uma universidade. Sim, opressor mesmo, que eu falo. São paredes limpas, o ambiente, assim, você não vê aqueles cartazes militantes em tudo quanto é lugar que você vai, sabe? Exatamente. Não parece uma Cracolândia. Professores falavam abertamente de política, mas não era só de esquerda, muito pelo contrário. Eu tinha muito professor de direita. Em 2017, o Bolsonaro foi nessa universidade particular que eu estudava. A galera de direito promoveu um debate entre os presidenciáveis. Ia chamar a cara lá e tal. O primeiro, eu acho que, se eu não me engano, foi o primeiro hoje, porque deu tanta confusão, foi o Bolsonaro. Cara, rolou porrada demais depois, porque veio a galera da federal lá, porque a galera da particular é mais tranquila e tal, assim, não enfim tudo nessa confusão. Eu lembro que em frente à faculdade tinha um barzinho, eu sentei lá, tomei uma cerveja, fiquei vendo o pau quebrando. E era murro para um lado, murro para o outro. E cara, eu queria estar engraçado. Era a galera da esquerda. Pancada mesmo? Pancada mesmo. De gente embora em camburão de polícia. De tão maravilha, gente. E era uma rua, tipo assim, a rua pequenininha, assim, não era uma avenida, um lugar largo, assim. E a faculdade era pequena, assim, sabe? Não era grande, era particular, mas não era enorme. Sim, sim. E aí tinha muita gente lá com a camisa do Bolsonaro e tal, e os caras andavam, e os caras levavam chute, bicuda, cuspe na cara. Que e isso? Os caras, tipo assim, ia, sabe? Não mexia com ninguém. E aí foi nessa época que eu falei assim, porra, mas vocês estão mexendo tanto com o Bolsonaro. Nessa época eu tava meio assim com o Bolsonaro. Eu falei assim, cara, eu acho ele muito doido. Eu acho ele muito... Eu tava com aquela visão muito do CQC na minha mente, sabe? Dele, assim. Eu falei, cara, não sei se ele seria legal. Isso foi início de 2017 ali. E aí eu falei assim, cara, eles xingam tanto esse homem, gente. Será que é assim mesmo? Aí que eu fui, né? Pesquisar e ver a maldade. Mas a esquerda, nesse dia, xingava o homem de tudo quanto é nome, gente. E eu tomando minha cerveja lá, e eu vi, assim, um colega meu foi sair da faculdade, entrou sem querer no meio da briga, tomou um soco no olho. Foi pancada, e gente indo embora de camburão, e aquela confusão. E você só via thread voando, e aquelas coisas.
E nessa faculdade, os professores falavam abertamente, não, eu sou de direita, eu vou votar no Bolsonaro, que não sei o quê. E falava na cara, meu, PT é isso, que o PT é aquilo. Tinha aluno que concordava, tinha aluno que discordava, mas não era, ainda tinha um diálogo, sabe? Na faculdade particular você ainda tem um diálogo. Porque eu fazia projeto na faculdade, sentava na mesma mesa, eu de um lado, professor do outro, e do outro lado outro professor. Um professor falou assim, eu sou petista. O outro falou assim, ó, eu sou de direita, eu voto no Bolsonaro. Aí eu falava assim, mas eu não gosto do Bolsonaro por isso. Aí o outro falava assim, mas o PT é isso. Pronto, morreu o assunto ali, todo mundo falava, sabe? Não tinha briga, a gente tinha um diálogo. Na universidade pública, isso é muito difícil. Primeiro, porque as pessoas de direitas ficam acuadas. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu entrei, eu saí da particular por questões financeiras, né? Porque eu estava pagando muito caro, não estava aguentando. Fiz vestibular para pública e fui. Passei e tal. Aí eu fui fazer minha matrícula. Eu faço design, né? Design de ambientes. Aí eu fui no prédio de design. É antigo e tal, é uma escola com mais de 50 anos, super tradicional no Brasil inteiro e tal. Quando eu entrei, o elevador já não estava funcionando. Aí a gente já fala repartição pública, né? Tudo bem. Aí eu e minha mãe fomos subir a escada. Gente, depois eu mando para vocês um vídeo. O trem parecia a escada da Cracolândia. É assim mesmo. Mas eram umas coisas, assim, fume maconha, mate sua família. De sexo. Morte a Michele Temer. É nesse nível. Caraca, mano. Entendeu? Isso, assim, poluidaço. Se você falasse comigo assim, não, mas é uma intervenção artística, um grafite, cara, não é vandalismo. Porque você reconhece quando aqui, eu sou de Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, em vários prédios, assim, tem grafite, sabe? Que a pessoa foi lá, fez um desenho bacana, contrasta ali com aquela, né, paisagem de concreto, mas ali é vandalismo. Eu chamo a minha faculdade de Cracolândia. O povo acha graça, mas, gente, eu particularmente acho que até quando é artístico, desenhadinho, não gosto muito, não. Mas eu sei que, pô, tem muito mais técnica. Realmente, eu posso achar ruim, mas eu posso chamar de arte aquilo ali. Não. Agora, aquele negócio de pichação, não tem. Cara, eu já tive professor que defendeu pichação dentro da sala de aula e na particular. Eu estressei demais. Falei, cara, não. Sem mais. Aí eu fui, minha mãe ficou horrorizada. Minha mãe, nossa senhora, o que é isso? Gente, porque na minha época de estudante não tinha essas coisas não sei o quê. Os meninos eram maconheiros, mas eram doidos desse jeito não. Aí eu fiquei assustada, né? Porque eu saí de um ambiente clean da particular, tudo limpinho, porque lá tem regra, né? E aí fui para Cracolândia. Aí na primeira semana de aula, eu filmei as escadas. Filmei e tal, não sei o quê. E aí, eu tinha acabado de voltar pro Twitter nessa época. Foi no início do ano. E aí, eu postei assim: olá, contribuintes de Minas Gerais. Veja como os estudantes, né, da universidade estão retribuindo o dinheiro do seu imposto. Postei, o diabo do trem viralizou. Eu ainda não tinha aprendido os paranauê do Twitter. Cara, postei isso de tarde. No outro dia de manhã, o trem viralizou e aí os estudantes descobriram o vídeo. Começaram a me xingar. Sua fascista, vagabunda, porque eu vou te pegar lá no final da faculdade, eu sei tua sala, que não sei o quê, porque fascista a gente deita na porrada, que não sei o quê. Eu falei, gente, o que é isso? Eu tô falando com quem? Com o Zé Pequeno? Ou com estudante? Ou que era desse jeito? Fogo nos fascistas, sua pira. Entendeu, né? E começaram a falar, falaram que iam me pegar, não sei o quê, me bater e tal, aquela confusão. Eu fiquei com muito medo, aí eu peguei e apaguei o vídeo. Burrice, eu não deveria ter pagado. Mas já perdi a mão também.
Cara, e foi assim, e foi assustador, gente. E era muito, tipo assim, IDM, mandando na DM. Eu tinha uns prints, agora já não tem, não. Me xingando muito, falando que ia me estraçalhar e coisas pesadíssimas. Aí eu falei, fudeu, e agora? Como é que eu vou? Como que eu vou entrar naquele lugar agora? Aí eu falei assim, ó, aí um amigo meu falou assim, você vai entrar do jeito que você sempre entrou. Você tem tanto direito de estar lá quanto eles. Aliás, você tem mais direito do que eles, porque você não está depredando patrimônio público, diferente deles. Então você vai entrar lá, e se alguém quiser conversar alguma coisa, se alguém questionar você, a menina do vício, você fala assim, sou algum problema? E se falar com você, porque você é fascista, você vai virar e falar assim, ó, se você quiser conversar como gente, eu converso. Boa, se você ficar nesse discurso padrão, eu não me misturo com a gente da sua laia. Uhum. Falou isso pra mim, eu falei, porra, é mesmo, né? Então eu fui. Uhum. Mas é isso aí. Eu vou abrir logo. Vou abrir as perguntas, pode ser? Que a gente fala em relação. A pergunta meio que tá indo no caminho que a gente ia falar. Primeira pergunta aqui do Ted, que mandou um cumprimento bem carinhoso para nossa convidada, quando você está aqui, né? Beijo, Ded. Como faz para tentar redpilar os que estão no meio do muro dentro da faculdade, onde que mesmo que você seja isento de política, ela te obriga a curtir livros e artigos canhotos? Olha só, eu vou tentar falar um pouquinho, mas aí a gente complementa. Eu acho que como que você faz para tirar o cara do muro? Até um cara até botou assim, destrua o muro. Eu só assim, empurra ele. Tipo assim, você tem que dar uma provocada. Igual aconteceu aqui com o Yuri, que ele falou, né? Eu falei assim, cara, pá, lê isso aqui. Assim, tenta fazer alguma coisa. Agora, o que você tem que entender, é aí uma opinião minha, eu tava pensando nisso aqui agora, antes de entrar. Que baseado na minha experiência de tentar, né, acordar algumas pessoas. Você tem que entender o seguinte, o cara que é isentão, ele é isentão porque ele ainda não entendeu conscientemente qual é o lado dele, mas ele tem um lado. Quer dizer, na maioria dos casos é assim. Quando o cara tá em cima do muro, você começa a provocar ele, tipo, tentar, né, cara, pá, isso aqui, pra tentar provocar no sentido de provocar uma ação, né, tipo assim, cara, acorda, cara, você tá errado. Esse cara pode ir pro teu lado, mas ele pode ir pro outro também, tá ligado? Uhum. Já aconteceu comigo, de eu tentar dar uma red pill num cara, e o cara agora tá meu inimigo, né? Você fica postando direto no Instagram e um monte de coisa. Por quê? Porque eu tentei, falei uma coisa, e agora ele aí quis dar uma de gostosão, sai, então eu vou fazer também, sabe? O cara, pode acontecer isso. Mas aí, complementem vocês aí. Eu tô falando demais, gente. Mulher fala demais. Pode falar. Gente, eu acho o seguinte, sinceramente, primeiro de tudo, principalmente a universidade, você não tem que se preocupar em tentar mudar a cabeça de esquerdista. Isso é dar murro em ponta de faca. Não adianta. Os caras são um asno e a linguagem não é a mesma, não vai dar certo. Então não vale a pena. Com o isentão, aí você tem que... eu acho que é o seguinte, tem tipos e tipos de isentão. Quando a gente fala isentão, para quem tá dentro do Twitter, é a turma do Ayan ali, do Felipe Moro e tal. Mas não, o isentão da vida real mesmo, eu acho que é aquele cara que não quer ser chamado, não quer falar que é esquerdista, para não falar que manchar, né? E não quer falar que é de direita, porque se você fala que é de direita, o cara já te chama de bolsonarista, de fascista, de aquilo e tal. Então o cara, ele fica muito acuado, ele não sabe. Cara, então, você sabe o que eu faço? Alguém pergunta pra mim, você votou em que? Eu falo, no Bolsonaro. Mas porque ele é isso. Eu falo, quem falou? Melhor coisa. Quem falou isso? Mas foi a mídia, não sei o que. Eu falei, a mídia também falou isso de fulano, você acredita? Uhum. É o que então, eu falo. Você tem que mudar o pensamento da galera com as ações boas, não é ficar tentando, batendo em espantalho, gente. Ficar falando, porque ele é fascista. Deixa eu falar que ele é fascista, você tem que falar o seguinte, você viu que a criminalidade diminuiu?
Você viu o preço do arroz? Ali, ó, você viu? Falar com a dona de casa, você viu? Até os fatos. Não adianta você ficar falando, porque ele é machista, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Vão falar e vão continuar falando, não adianta. E outra coisa, quando você entra você admite o termo do debate, você perdeu, como o professor ensina. E é o seguinte, o cara fala assim, mas ele é fascista. Aí você, não é fascista não, por isso. Não, acabou. Você não tem que ir nessa, não cai nessa. Não, é engraçado também, porque o povo, eu não sei, passou de uns tempos para cá, para ser presidente você tem que ser popular agora. Não agora, né? Mas, pô, é mais um concurso de popularidade do que você fazer alguma coisa. Tipo, a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, que aconteceu aqui também. O cara não interessa se o cara está fazendo um bom trabalho, se ele tá diminuindo... É narrativa, né? Não importa se ele tá fazendo o bem e tá diminuindo o mal. O que importa é se ele deixa os gays ser gay, se ele tem alguma coisa a falar sobre o feminismo, no sentido bom para o feminismo, é claro. Se ele apoia a causa, vamos dizer assim. Se ele segue a agenda, né? Segue a agenda. Isso. A agenda. E se um desvia de uma... E aí que eles... Aí eu acho ótimo os esquerdistas nessa hora, porque eles têm tanto, assim, discurso de porque apropriação cultural, porque não sei o quê, porque nananana. Aí vocês viram, né, aquele caso da Daniela Mercury, que fez uma música lá chamada Wakanda. Aí uma banda de um monte de negro falou assim, olha aqui, minha filha, não existe negro de pele, não existe negro de alma, não. Negro é de pele. Ela falou num show, o Wakanda é nosso, que não sei o quê. Então, tipo assim, eles criaram tanto vitimismo, tanto esse discurso, que eles estão brigando entre eles. Então, você só tem que pegar a pipoca e acompanhar o show. Exatamente. Cara, a mulher falou que assim, vocês ficam ganhando dinheiro em cima de causa dos outros, que não sei o que. Eu falei, bem feito. Bem feito, exatamente. É foca, porque até aquele negócio, né? Assim, o pessoal. Você vê a diferença do Obama pro Trump, cara. Cara, o Obama, só dele ter ganhado a presidência igual a Nobel da Paz. Só porque ele existe, né? Ele espirrou, toma a Nobel da Paz. Cara, um cara totalmente fabricado, né? Não, fabricado, cheio de coisa estranha em relação, que até hoje ninguém, né, solucionou aquelas coisas lá de certidão de nascimento dele, etc e tal, que fez uma merda no Estado, assim. Cara, o negócio que o pessoal não entende é o seguinte, o Trump ganhou como ganhou, porque o Obama foi o pior presidente que eles já tiveram, cara. Muita gente apoiou o Obama, falou assim, que merda que a gente fez. Aí chegou a Hillary, né, com aquele discurso todo lá, de assim, vou ser um Obama de saia branco. Cara, não tem jeito. Porque e o Trump tá mostrando resultado, cara. A economia tá crescendo pra caramba. Cortou a verba daquela demonia com americanos, assim, sabe? E assim, com democratas, americanos que falam democratas. Porque, tipo assim, a esquerda americana, ela não é no nível... Ela tá se transformando, mas assim, a esquerda brasileira, tô falando do povo, né? A esquerda brasileira para a esquerda americana, porque lá agora que eles começaram a denominar os democratas de esquerdistas, né? Porque lá eles são chamados de liberais. Sim. Agora que eles começaram a dar nome aos bois e chamam eles de esquerdistas, socialistas, comunistas e isso aí. Sim. A esquerda, a militância do povo em relação ao Brasil e Estados Unidos, o brasileiro está anos à frente. Porque assim, a gente já correu risco de virar um país socialista muito maior que eles, nunca sequer chegaram perto. Né? E para o americano médio ali, o cara pode... Eu conversei, né? Tanto republicano quanto democrata, eles não estão nem aí se o Trump é machista, racista, homofóbico, nananana. Eles querem saber da economia. O americano gosta de economia. A economia pode ser o capeta ali, que eles não estão nem aí. Entendi. Né? Aqui não, aqui o povo vota muito por ideologia ainda, né?
tem essa... É aquele negócio, tipo, eu vi alguém falando, cara, que o voto ele é decisivo mais por identificação, entendeu? Você tem um cara que o povo bate com ele, tipo assim, cara, esse cara é igual eu, ele vai ganhar. Que aconteceu com o Bolsonaro. E o que aconteceu com o Lula? O Lula. Pô, Lula é filho do Brasil, aquela coisa. Então, ele tinha uma forte identificação com o povo. Então, o povo se identificava com ele. Quando ele começou a fazer um monte de merda, eu falei assim, não. E aí, como chegou o Bolsonaro com o discurso dele, aí que tá, eu não entendo como que a galera acreditou realmente que a Haddad ia ganhar, cara. Assim, cara, aquele poste, literalmente, ele é um poste. Gente do céu. Ele é um poste, aquela Manuela é uma banana. E, cara, não dá. E, assim, o problema é o seguinte: o Bolsonaro é o tio do pavê. É aquele tio que no Natal, né, enche a cara, constrange todo mundo. Exatamente. Cara, a risada dele já é de tio, cara, do pavê. Pois é. Cara, ele é a representação do brasileiro. Ele é a representação do brasileiro chão de fábrica. Ele não é a representação de universitário, sabe? Como Dilma também. Essa coisa assim, a esquerda gosta muito de inflamar movimento estudantil, de infiltrar na faculdade. O negócio é o seguinte, gente, vou contar uma história para vocês aqui que eu fiquei chocadérrima. Eles não formam estudantes, eles formam militantes, tá? Principalmente os cursos de humanas, sociais e tal. O meu é sociais aplicadas, e um dia, quando começou as primeiras manifestações por causa da educação, eu estava assistindo uma aula de desenho técnico, e daí o professor, ele deve ter uns 50 anos, virou e falou assim: essa coisa só vai melhorar, esse encosto desse homem, você tem que matar esse homem. Ou então, tem que fazer o seguinte, sair tacando fogo nos bancos, tudo, cortando energia, porque na minha época até em suicídio coletivo a gente falava. Eu falei, o que é isso, gente? Como Mentira, que o professor fala de suicídio coletivo com porque menino não leiam a Bíblia. 7 anos, sem personalidade nenhuma, que o tênis desamarrou, ele já tá com depressão. Como que ele fala isso, gente? Olha como ele não teve um pingo de noção, gente. Eu fiquei horrorizada. E é isso que eu acho. É esse nível. A universidade pública hoje está nesse nível de debate. Assim, não, debate não, né? Uhum. Não, eu acho impressionante o seguinte: esse cara, ele é de esquerda, ele fala em suicídio coletivo numa turma, ele ainda é professor. Se um cara de direita fala aqui, olha, eu não sei, né, mas vamos lá, um cara de direita numa faculdade pública, professor, fala, olha, essa história de banheiro aí pra trans, isso é uma idiotice, perde o emprego, tá ligado? Perde na hora. Cara, fogo, cara. Eles perseguem, e aí perseguem, assim, eu conheço uma professora da minha universidade, minha mãe que conhece, na verdade, ela é professora do curso de música, ela dá aula de grego, eu acho, não sei, e ela é muito católica, e aí minha mãe falou, minha filha estuda também na mesma universidade e tal, ela sofre muito com... Gente, eu já tive, tipo assim, teve um dia aí que eu precisei colar um trabalho na parede, que a gente precisava fazer, gastei dinheiro com o diabo do trem, era uma impressão em A3, coloquei lá, no outro dia rasgaram o meu trabalho, só o meu, e colocaram na lixeira. Cara, é nesse nível que eles estão. E aí, tipo assim, fica mandando piadinha pra mim, fala, porque quem não tem amigo nessa sala é porque é fascista, bolsonarista, que ela é bolsominion e não sei o quê, porque bolsominion tem que morrer. Eu escuto isso todo dia dentro de sala. Todo dia. E aí você pergunta assim, a galera fala assim, porque a gente tem que falar as coisas. Cara, eu levanto lá, eu vou sozinha, porque se tiver outro conservador lá, ele fica com medo, fica canhado e com a razão, sabe? Tá muito difícil. E essa professora, minha mãe perguntou pra ela, que minha filha sofre umas perseguições e tal, ela falou assim, eu sou de extrema direita. Eu sou de direita mesmo. E aí ela estava contando um caso que lá na escola de música, eles picharam a imagem de Nossa Senhora toda.
Sim, eles não têm respeito, sabe? Eles não têm respeito por religião, eles não têm respeito pelas pessoas e eles exigem respeito. A galera que prega sororidade, ou palavra chata, escreve lá morte para Michele Temer. Cara, você pode não gostar do Temer, mas o que a mulher... Pô... Pois é. Mas esse pessoal são assassinos, cara. O negócio é todo esse. O negócio todo da esquerda é a discussão que a esquerda exerce sobre as pessoas tem um fundo psicológico no mal mesmo, tá? Porque o mal é sedutor, então essa vontade de destruir, de tal, isso é o negócio. Olha, o cara que fez pergunta, ele te falou uma coisa que eu queria falar especificamente, que ele falou assim, ó, o Deadpool, no caso. Porque eles te obrigam a ler e curtir livros e artigos canhotos. Olha, te obrigar a ler, te obrigam, não te obriga a curtir. Você pode ler. É igual uma coisa que eu falo assim, ó. Muita gente na esquerda enaltece o Marx sem nunca ter lido nada dele. Muita gente na direita critica o Olavo sem nunca ter lido nada. Os dois estão errados. Porque você tem que ler, para conhecer. Eu li as obras do Marx para saber do que eu estava falando. Como é que eu vou criticar uma coisa que eu não conheço? Ou elogiar. Sim. Sim, eles passam, né? Tem muito texto, né? Marilene Chauí, então, mulherzinha. Você sabe que o vô pegou a Marilene Chauí, né? Quem? Mas pegou? Não. Só para contextualizar, Amanda, que a gente tem uma linguagem aqui própria. A gente chama o Olavo de vô. Não, mas é nosso parentesco, entendeu? Cara, tem um outro parentesco nosso, Igor. Depois. Qual? Hoje são os primos nossos, cara. Eles são nossos primos. Por parte do vô Joaquim, cara. Aqueles moleque são demais. Eles são netos do vô Joaquim puro. Quem? Fala logo. Ninguém se importa. O Loen, o Irã. Com certeza. Nossa. Aqueles ali são filhos legítimos, estão netos legítimos. Gente, eu fico imaginando o Loen e o Irã entrar numa universidade pública, assim, pra falar com esse menino. Esse menino chora na hora. Eles choram. Eu tô doido pra ver a live de fim de ano que eles estão prometendo, que vai ter uma live de fim de ano, cara. Eu tô doido pra ver isso, cara, na moral. Eles vão quebrar a internet. Mas a gente tava falando... engraçado. Não. Falei. A Marilene Chauí, o vô pegou? O vô pegou ela. O vô pegou a Marilene Chauí, cara. Eu vi ele falou alguma coisa assim, que quando eles eram jovens, ele pegou ela. Ele brincou que você tem ressentimento. Eu falo, bobo, é homem, assim, né? Pensa mais com as coisas. Quando ela era bonita. É aquela coisa, né? Calado é um poeta, né? Exato. Botar um capaco na boca. Calado é poeta. Cara, você tem que pegar, ler essas merdas mesmo. E é bom você conhecer mesmo o que eles falam, para você ter propriedade naquilo que você fala. Você vai falar assim, é um lixo mesmo, eu li, é uma bosta. Eu falo, Paulo Freire é horroroso, mas eu li esse Paulo Freire, então eu sei que ele é uma merda. Porque a melhor coisa para você discutir com um cara desse é você falar o seguinte: você está defendendo Paulo Freire, o que você acha disso? Mas ué, isso livro desse, você nunca leu, não? Assim, você mostra pro cara que ele defende uma coisa assim. Porque quem eles defende. Não sabem, eles não leem. Cara, eles não leem. Quem defende não lê, cara. Não lê mesmo. Não lê. Entendeu? O negócio é o seguinte: dos anos 2000 pra cá, assim, os militantes esquerdistas, assim, estão muito. Eles mimaram demais esses meninos. E antigamente os caras tinham mais culhão e tudo louco, não concordo com isso não, mas eles pegavam arma e não sei o quê. Hoje esses meninos são tudo banana. Se a esquerda depender para essa geração dos milênios aí para fazer alguma revolução armada, eles estão ferrados. Porque não vai, é tudo frouxo. O que me consola nisso tudo é ver que essa galera claramente não vai se reproduzir. Então, no máximo aí mais uns 10 anos que não vai morrer. Agora lá, outra pergunta. Outra pergunta aqui do Zouto01 no Twitter. Pergunta: quais ferramentas dentro da instituição podem ser usadas e como utilizá-las para impedir que um professor/aluno inflija dano durante a nossa vida acadêmica? Larguei licenciatura em História
pois não aguentava a desculpa de ser o único que respondia diferente. Alguém quer responder? Nossa convidada, pode ir. Cara, assim, ou você vai falar e passar muita raiva, ou você faz como eu e 90% das vezes abstrai e finge demência. Porque é aquilo, não adianta, mano. Você quer discutir com... O que eu vou discutir com um cara que tá falando de suicídio coletivo? Eu vou falar que ele é louco. E aí exatamente. Vai virar um samba do afrodescendente esquizofrênico, politicamente correto, cara, não vai adiantar, entendeu? E aí os alunos vão acompanhar o professor. Não dá, mano, assim. Faz assim, ó. Você tem que. Quando chega. Eu faço muito assim. Chega alguém pra mim. Eu tenho algumas senhorinhas, assim, de mais idade, assim. Senhorinhas, assim. Entre 45 e 60 anos que estão estudando de novo e tal, assim. Então elas são mais receptivas, sabe? Elas conversam. Então, assim, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo alguma coisa, sabe? Outro dia eu tava falando assim, nossa, gente, vocês viram o preço no mercado e tal, diminuiu, não, graças a Deus, porque aqui, a gente tá pagando imposto demais, gente. É assim que se fala, sabe? Você não tem que ficar discutindo política, não sei o que, não, porque isso, cara, você vai lá nos fatos. E eu acho mais valioso até você pegar essa galera aí, por exemplo, você falou, assim, pessoal de mais idade, que você sabe que eles são aquele povo sem saber, e você mostrar pra ele, tá ligado? Que ele, sem ele saber, ele não concorda com aquela galera, porque muito da influência que a gente pode exercer sobre as pessoas é uma influência de esclarecimento, tá ligado? Não precisa ser doutrinar, não. Você só mostra pro cara, você, cara, tenta esclarecer, você tira um pouco assim, aquilo que a pessoa tem na cabeça dela, só que ela não conseguiu verbalizar, tá ligado? Pô, quando o que me fez apaixonar pelo Olavo foi muito isso. Eu ouvi o velho falando, eu falei assim, cara, finalmente eu tô entendendo o que eu sempre pensei, mas eu falei assim, cara, eu não consigo botar isso organizado na minha cabeça. E aí o cara, puf, aí tu tem aquela sensação de, caraca, é isso, sabe? Tipo assim. Sim. Isso eu uso muito do deboche, assim, quando eles falam igual, assim, teve essa coisa de amigo. Foi assim, o professor falou assim, quem conhece fulano de tal para entregar o trabalho dela? Aí o menino veio e falou assim, ela não tem amigo não. Aí a outra virou, olhando para mim e falou assim, ela tem sim, porque ela não é bolsominion. Eu dei uma gargalhada assim, tão alta, assim, que todo mundo olhou para mim. Eles acham que eu vou ficar muito puta, que eu vou sair xingando, que eu vou tacar fogo em todo mundo. Eu não vou fazer isso, sabe? E eles ficam muito putos com isso. Eles provocam, e eu rio, porque não adianta. Se eles quisessem debater mesmo, sentar, e eles fossem honestos, que eles não são honestos, né? Eu conversaria de boa. Agora eu chego na aula, por exemplo, aí tem uma professora lá falando assim, porque a palavra, juro, aconteceu esses dias atrás, a palavra denegrir é racista. Quando eu falo assim, o que é isso? O Ednei veio dar aula aqui pra gente? Porque foi bem naquela época da polêmica da Ednei. Mas aí deu vontade. Muitas vezes eu fico lá, de vez em quando eu falo alguma coisa. Deu vontade de falar assim, ó, vai proibir a palavra judiar também? Né? Boa. E dar mancada. Você pode estar fazendo bullying com os mancos. E alvejar? Alvejar vem de alvo. Alvo é branco. Então você está falando que alvejar aquela ação, né? Uma pessoa foi alvejada por armas de fogo e tal. Então você já está culpando. Só morreu porque... Então, exatamente. Tipo assim, cara, e aí você vai discutir com esse povo? Não adianta, sabe? Não, você vai ficar mais puta ainda. Então, eu acho que você tem que... nós, de direita, conservador, a gente tem que saber com quem que a gente trabalha. Não é com estudantes. Você sabe por quê? Os pais deles ali, a maioria, é bolsominion, 17, arminha. Então, assim, entendeu? O pessoal, ninguém se importa, mesmo falou uma vez, tipo assim... acho que foi o Irã que falou assim, minha mãe vê aquelas menininhas que põem assim, né? Não sei se na sua deve ter isso também. Tipo assim, foto do Twitter, assim, fulana de tal, neta de bruxa. Se minha filha, sua avó era aquela velhinha da Assembleia de Deus com coque na cabeça, vestidão, roupa até aqui,
Usa até bruxa, parecia, mas não era bruxa. Cara, não é? Outro dia eu escutei falando assim, ai, eu tô com uma vergonha. Foi beleza, meu pai, porque meu pai é bolsominion e não sei o quê, nananana. Isso eu tava no ponto de ônibus. Aí, duas meninas conversando. Aí eu falei assim, licença, posso te perguntar uma coisa? Aí, olha, eu sou muito intrometida, né? Eu falei, posso te perguntar uma coisa? Ela pode. Eu falei, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 16. Você tirou seu título de eleitor? Não, não sou obrigada. Eu falei, então você não fala nada de política, não? Tá? Quando você votar a primeira vez, você emite opinião. Enquanto isso, você é sustentada pelo bolsominion. Tá? Aí eu peguei, levantei e entrei dentro do ônibus. As meninas ficaram com uma cara de choque. Porra, nossa, mano, imagina. Você não tira nem seu título de eleitor e você quer falar de eleição? É fogo. É isso, cara, é isso. É triste, cara. Tem mais pergunta? Não. Eu botei no Instagram aqui aquela caixinha de pergunta, né? Uhum. Mas e vocês, meninos? Vocês sofreram bullying na graduação de vocês? Olha, eu... Não, fala aí, Diego. O Yuri, eu não sei porque a minha área é artes, então 90% uns 60%, 70% é mulher, uns 20% é gay e o resto é eu. O resto aí, para chegar no consenso com esse povo todo, era meio complicado. E assim, não é nem assim, porque o Igor e o Yuri, eles são na área de direito, e você também não é direito, mas é numa área meio de humanas, então vocês têm contato, eu acho que vocês têm uma guerra entre essas opiniões o tempo todo, né? Mas para mim, qualquer momento que... O Diego também é muito, é mais assim, dane-se isso aí. Porque o Diego eu conheço o Diego já, né, desde que ele nasceu. O Diego é assim, ou ele não fala nada, ou ele te humilha, né? 880, né? Então, fica nessa. Eu tô aprendendo um pouco isso. Assim, na minha faculdade, cara, qual foi o problema, né? Uma confissão pública aqui. Eu não sofri muito bullying na faculdade porque eu era esquerdista. Mas todo mundo já teve essa. Eu era social-democrata, eu era um Amoedo. Eu era o Chuchu. Não, Chuchu é o... Um Alckmin, Mas enfim. Deixa eu terminar de falar rapidinho. Eu tive uma aula que era sobre debate e não tinha nada a ver com minha graduação, fala? Com minha graduação. Mas foi eu tive que fazer um curso antes de entrar na faculdade para eles me colocar no nível que eles queriam para eu entrar na faculdade. Aí tinha essa aula de debate que eu tive que debater sobre um tema que alguém escolheu. Quem escolheu foi a lésbica da turma, que escolheu sobre feminismo e mansplaining. Como é que fala? A mulher no mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Mercado de trabalho, que ganha menos, que negócio todo. Aí também? Caraca. Não, isso aí é mundial. Tem o mundo todo. Tu não sabe? Aí o pior disso é que a gente não pôde escolher o lado. Eu fiquei no lado que tinha que defender essa tese. Eu fiquei quieto a maior parte do tempo. A gente meio que tentou se dividir assim em quem ia fazer o quê, e eu consegui, graças a Deus, ficar na pesquisa, que eu não ia precisar falar muita coisa na hora, né? Eu só ficava com os papéis na mão e quando eu pensava que alguma coisa ia vir e a pessoa que estava falando poderia usar, eu pegava o papel, eu sabia onde estava porque eu fiz a pesquisa, circulava, mostrava para eles, aí eles conseguiam rebater o que eles estavam sendo questionados, né? Cara, se eu tivesse lá, eu ia fazer muita sacanagem, ia fazer tudo errado. Valia pouco, filha, valia pouco. Cara, eu sou desse jeito, eu ia. Mas eu tive uma outra experiência também, que essa mesma menina, porque assim, eu fiz amizade com todo mundo na turma, e não, é meio diferente de uma faculdade, porque eu fiz faculdade no Brasil também, e era uma porcaria, né?
tem sempre aquele grupo de gente, né, que se junta e tal. Aqui eu tive uma experiência legal com a amizade, porque eu fiz amizade com todo mundo, foi tudo tranquilo, apesar do pessoal ser muito diferente nas opiniões deles. Mas eu tive um problema específico com 3 portuguesas que foi até na época que o Bolsonaro foi eleito. De bigode. E foi na época que o Bolsonaro foi eleito e elas ficaram desesperadas comigo, como se eu tivesse culpa ou alguma coisa assim, tipo, o Bolsonaro tinha sido eleito. Aí eu falei, pô, mas é bom, pô, ele tá fazendo isso, aquilo, não sei o que, elas ficaram boladas pra caraca comigo. Você vê o Aí nível teve uma de que me histeria, mandou, né? teve uma que... Oi? O nível de histeria, ficar com medo de você, porque É. meu filho, eu não sou do ISIS, não. Fica tranquilo, não sou um homem bomba. Aí teve uma que me mandou um artigo falando um monte de merda do Bolsonaro, que o Bolsonaro tá fazendo isso, aquilo, não sei o quê. Botou pandemônio no artigo. Quando eu fui ver quem foi que escreveu o artigo, Manuela. Vamos me informar. Tem uma coisa errada aqui. Aí eu falei pra ela, essa mulher aqui, ela... Aí eu expliquei tudo e tal. Aí eu consegui conversar de uma maneira legal com 2 delas. A outra, eu falei assim, pô, vamos conversar, cara, não sei o que, a gente pode conversar legal sobre isso. Ela, não, eu gosto de você, vamos deixar assim, que aí a gente não se estressa. Deixa eu continuar gostando de você. Você que sabe. Como diz minha mãe, fica caladinho pra eu gostar de você. Mas essas 2 experiências foram as experiências que eu tive com esse negócio de esquerda. O resto... Cara, teve uma vez que foi engraçado, que uma pessoa virou para mim e perguntou, falou assim, mas isso não foi na internet, isso não foi, mas eu sabia, era a pessoa da minha faculdade. Você é homofóbica. Eu falei, por que eu sou homofóbica? Porque você votou no Bolsonaro. Eu falei assim, tá, justifique sua resposta. Porque eu só falei, justifique sua resposta. Porque conservador não aceita gay. Aí eu falei assim, mas eu não aceito mesmo, não. Mas você sabe por que eu não aceito? Porque sexualidade não é questão de aceitação, é questão de respeito. Vocês têm que entender isso, gente. Ninguém tem que aceitar ninguém aceita que fulano é hétero. Por que vai aceitar que o outro é homossexual? Ninguém tem que aceitar. Exatamente. Para com essa coisa de que a gente tem que aceitar as coisas. A gente não tem que aceitar, a gente não tem que concordar, exatamente. A gente tem que respeitar. Pronto. Aí fala, mas é porque a Igreja Católica, não sei o que, não. Eu falei, a Igreja Católica faz as regras dela para os católicos. A Igreja Católica, ela não está pregando para um bandista, não está pregando para um muçulmano. Segue a Igreja Católica quem é católico. Você não é católico? Então por que você está preocupado com o que a Igreja Católica está falando? Perfeito. Porra, não aguento essas coisas, assim, sabe? É uma vitimização exacerbada, é uma coisa de que... eu vou falar, então tá, eu calço 36, você tem que aceitar que eu calço 36. Tá, mas e daí? Exatamente. Pô, justamente, e daí? O que isso tem a ver? E daí? Exatamente. Muita viagem, tive uma né? experiência... Quando eu estava no ensino médio, cheguei na faculdade, eu era bem esquerdista, assim. Tanto que, o Yuri sabe como é que eu sou. Eu acredito numa coisa, eu tento me envolver com o negócio, o máximo que eu posso. E o que aconteceu? Eu acabei me envolvendo com o Grêmio da faculdade, né? O DCE, lá da Rural. Jesus, e o que aconteceu? Pra tu ver a profundidade que era o negócio. Ele não era esquerdista, ele era militante. Não, olha só. Eu fui, mas eu pra conhecer, na moral. Tipo assim, eu cheguei, tava tendo um congresso de estudantes e a galera ia levar o pessoal da Rural pra lá. Aí, deixa eu ir, vou. E, pô, no caminho você vai conversando, não sei o que, como é que é isso? Pô, eu falei, olha, não sei nada desse negócio de socialismo, esquerda, não, me explica aí. A pessoa me explicou tudo. Eu, tá, entendi, beleza. Chegou na reunião, era uma coisa burocrática, sabe? Vamos aprovar, mudar o nome da associação disso para isso. Era a ANEEL para não sei o quê, sei lá, um nome lá.
que era uma galera que era oposição à Uni, tá ligado? E aí, fomos na reunião, e o que acontece, cara? Aí que eu tive o primeiro baque com essa galera de esquerda, que eu comecei a falar, cara, esse povo, eles não são o que eles falam que eles são, não. Não bate bem na cabeça, e é o seguinte, não, e olha só, eu tava nessa reunião, o pessoal debatendo, aí teve assim, um lado falou, o outro lado falou, e você ia votar. Quem tava com crachazinho ia votar com crachá. Quem vota assim, você levando crachá. Quem vota não, tal. Chegou na hora lá, eu tava concordando com o seu fulano. Só que o coleguinha que levou a gente falou assim, a gente vai votar com o Beltrano. Aí ele falou, tá bom? Eu falei, tá, mas falei, tá, só de boca pra fora. Eu falei assim, não, mas eu tô concordando com fulano, vou votar no fulano. Óbvio. Maluco, quando chegou lá, quem vota no Beltrano? Todo mundo na minha fila, né? E eu me levantei. Quem vota no fulano? Aí eu, quando eu levantei, e aconteceu, o fulano que eu votei acabou ganhando. A proposta dele era melhor. Aí eu votei no cara. Cara, quando eles me viram levantando crachá e que o cara tinha ganhado, eu juro pra você, o cara olhou pra mim com uma cara de morte. Eu tava em pé, tá ligado? Assim, ele veio andando pra cima de mim. Tipo assim, com uma cara de que isso? Mano, eu fui acuando assim no cantinho da parede. A minha sorte é que teve uma briga na mesa diretora que todo mundo virou atenção pra lá. Aí eu saí. Cara, eu ia apanhar, na moral. Caraca, cara. Essas coisas não acontecem na minha faculdade, não. Era uma votação administrativa, tipo assim, vai achar com E ou com 2 E? Tipo assim, era coisa banal, nada importante. E foi nesse nível do negócio. Vai chamar, vai trabalhar. Eu lembro até que tava coisa, a menina falou assim, saco com as bobeiras, né? Mas aí, para esse tipo de reunião, você tem que estar preparado. Por exemplo, você tem que levar uma carteira de trabalho no bolso. O que acontece uma coisa dessa? Se joga a carteira de trabalho no chão, todo mundo vai embora. Repelente. Repelente. Passa a carteira. Tu tem alguma experiência com esse negócio? Eu? Não, cara, então. Vocês também sabem como é que eu sou. Eu, se for para ter algum debate, eu vou brincar, eu vou zoar, eu não vou falar sério. Ainda mais, assim, se tratando desses assuntos assim, eu sempre brinquei. Mas lá na faculdade, como eu nunca... por exemplo, eu não tenho muita amizade na faculdade. Tenho, assim, amizade de 2, 3. Mas só que na minha faculdade tem um fenômeno até interessante. Por quê? Não sei se todas as faculdades são assim. E é particular, eu estudo na Estácio. Ela tem muita gente velha, entendeu? Tem muito coroa. Tem muita coroa, tem muito coroa. Então, a média de idade fica, tipo, 35 anos. 35... por aí, 35 anos. Então, fica Cara, hoje em dia, se não tá meio a meio, tem mais gente de direita do que de esquerda na minha faculdade. Pelo discurso, pelo que eu vejo nas conversas, entendeu? Porque, cara, eu vejo assim que... É falta de jovem. Então, falta de... Isso que eu ia falar. O que extrapola de esquerdismo e tal, nessas faculdades por aí, dessa violência, é muito hormônio, né? É muita soja mesmo. A galera tá cobrando, tem que ter espaço, tem que provar aquela força, aquela coisa, né? Tem que provar que é melhor do que o outro, provar que é mais forte do que o outro, tá do lado certo, tá... O velho quer pagar conta, quer pagar imposto, e quer estar pelo lado certo, acabou. Exatamente. Entendeu? Até que eu tava até para falar isso. Eu não sei se eu falei contigo que eu tava no estágio obrigatório lá e a mulher lá foi e passou um vídeo sobre documentário de uma prisão lá no Arizona. Aí tava o título do vídeo: As piores prisões do mundo. Aí eu e a mulher já... vamos ver. Cara, a gente... maluco, tu tinha que ver a prisão, meu irmão. A prisão, tipo assim, dá umas características da prisão. O dormitório era a cabana de guerra reaproveitada da guerra do Vietnã, não, do Iraque. Então, ele reaproveitava. Aí ia lá no diretor do presídio. Por quê? Aí o diretor do presídio:
porque lá é o lugar, um dos desertos mais quentes do mundo. E os caras, tipo assim, chega a 50, tipo Nova Iguaçu, chega a 55 graus na cabana que eles dormem. Aí o cara falou assim, mas se os nossos heróis da pátria dormem nesses lugares, por que eles aqui, que cometeram crime, não podem dormir? Caraca, aí voltava para falar outra coisa. Caraca, o que o Coroa fez? O que o velho fez, o diretor da prisão? Meia a cueca, que é uma samba canção deles, a meia e a cueca deles rosa, mas aquele rosa bebê mesmo, bebezão. Clarinho. Eu conheço. Ele é muito louco. Já viu? Já. A toalhinha rosa. Aí vem a mídia. Mas por que o senhor coloca assim? Aí, tem duas versões. A primeira, aqui é a oficial, é que eles não podem contrabandear a toalhinha que eu dou, a meia que eu dou, porque em alguns presídios eles fazem contrabando, vendem para fora, meia, cueca, fala que perdeu. E a versão que é de verdade é que eles odeiam rosa. E eu não vou dar uma coisa que eles gostam. Os caras vendem, mano, tem site disso, principalmente das presas, assim, que vende roupa íntima de presa, os caras, os fetiches do povo, o povo é muito doente, né? Não, aí tá. Aí ele foi, a comida é sempre a mesma coisa, era purê de batata, se eu não me engano é arroz e pasta de soja. Aí os presos, caraca, isso aqui é comida de porco, cara, que não sei o que, não sei o que lá. Cara, é todo dia o mesmo prato. Não tem variação de prato. Aí foram perguntar pra ele. Mas o... Esse cara é o sargento Farruko do Arizona. Aí, pô, por que o senhor faz isso? Não tem variedade? Ele, tem gente que passa fome nos Estados Unidos, então eles estão cometendo crime, nós não vamos incentivar que eles comam comida boa enquanto tem gente que passa fome. Caraca, aí voltava... E pior... Ele passa, ele tem uma televisão no refeitório. O que passa? Programa de culinária, maluco. Na hora do almoço dos caras. Programa de culinária e desenho infantil. Não passa nada. Desenho infantil bobo, sabe? Não passa nada de cara, incrível. Aí não, tá, pum. Aí eu tô contando essa história, até esqueci. Aí foi. Tem algumas outras coisas lá. Eles trabalham e tal, mostrou eles trabalhando. Aí, o que vocês acharam? Meu irmão, quando eu ia começar a falar, o moleque, perfeito. Ele é militar? Perfeito. Aí a mulher ficou meio assim, não, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. Aí eu disse, o que a senhora não concorda? A comida, por exemplo, tem gente que passa fome. Eles têm que fazer. Cara, ele só começou a mandar. Cara, no final, a mulher tava concordando com tudo. Tocava o estádio. E tipo assim, tinha até um viadinho lá que eu falei, não, esse moleque vai falar conta pra caramba. Mas não, ele fez, até que, tipo assim, acho que pela atitude do cara, do moleque, a galera foi percebendo realmente, não, é mesmo. Cara, tá mudando, entendeu? Eu vejo que não tá aquela doutrinação, tipo, total sobre todo mundo. Acho que a galera tá começando a tomar consciência das coisas, né? Entendeu? Tá enxergando. Tá vendo, muito, cara. Tá vendo a merda. E outra coisa, assim, eu falo, assim, uma coisa que é muito legal falar desse tema aqui com vocês é alertar os pais mesmo, assim, cara... muita gente fala assim, porque não vou deixar meu filho ir para a universidade pública porque vai virar uma lésbica, vai cortar o cabelo, vai encher de brinco, tatuagem. Eu falei, cara, deixa eu falar uma coisa, se você tem uma boa base familiar, sabe, conversa com seu filho, sabe, se você tem uma boa base familiar, se a pessoa tem personalidade, não vai mudar. Muda, eles pegam esses meninos, a esquerda pega esses meninos, por isso que eles querem tirar a identidade das pessoas, elas ficam desorientadas, elas não sabem quem que elas são, como é que elas vão defender alguma coisa, entendeu? Então joga que eles são vítimas e isso e aquilo, e fica
nessa rede, nessa círculo de vitimização, porque a culpa é do Estado, por isso, porque a culpa é do meu pai, porque é culpa disso, é porque eu sou negro, é porque eu sou mulher, é porque eu sou gay, é porque eu sou pobre, é porque isso, é porque, sabe? Nenhum fala, vai estudar, vai trabalhar. Eles tiram completamente a responsabilidade das costas deles mesmo, né? Cara, é por isso que eu gosto. As mulheres tinham filho com 15 anos, assim. Minha avó casou com 14, ela nem queria, casou obrigada e tal. Criou 7 filhos sozinha, o marido era policial militar, criou 7 filhos sozinho e tal. E aí hoje esses meninos ficam numa encheção de saco por uma... Ai, porque tem um símbolo de Vênus no absorvente, tem que tirar porque isso fere. Meu filho... Tem essa briga aí, não? Galinha, você tem que agradecer que existe absorvente. Para com esse show que a Xuxa é loura. Isso, gente. Tá doido, não sabia dessa não. Para de show que a Xuxa é loura. Caraca, mas aqui, tem um negócio que eu tava querendo falar. Por isso que eu gosto, por exemplo, do trabalho de um pessoal, por exemplo, o Ítalo Marcílio. Por quê? Ele é um cara que atinge uma fatia da população que ainda tá na fase pré-red pill, vamos dizer assim. Tá ligado? Não sei se você conhece o Ítalo. Conheço. Que assim, eu tenho algumas discordâncias dele, né? O Yuri sabe. Mas, assim, eu acho legal, porque, querendo ou não, ele tá mandando uma real, assim, tipo assim, cala a boca, o lema dele lá, né? Cala a boca, como é que é? Forte não enche o saco. Seja forte, cala a boca, não enche o saco, trabalho. Tipo assim, cara, mas isso é ótimo. Que bom que tem um cara lá com, sei lá, 1 milhão de seguidores que o cara tão falando isso pra galera, tá ligado? Porque esse é o tipo de discurso, não é discurso, né? De realidade que a galera precisa acordar. Eu botei no meu Instagram esses dias lá, um cara botou uma foto de um cara que é entregador de iFood, aí falou assim, a escravidão da modernidade. Tipo assim, ele não tem carga horária, ele não tem jornada de trabalho, ele não tem 13º, ele não tem férias, ele não é empregado nem da restaurante, nem empregado do aplicativo. Assim, um monte de coisa falando que isso é escravidão. Eu falei assim, cara, eu compartilhei e falei assim, o negócio é o seguinte, essa galera tem medo de ralar. Tem. Entendeu? Por quê? É tudo fácil. Usa esse discurso de... Porque realmente acredita naquele discurso idiota de que no socialismo todo mundo vai ter iPhone, sabe? Tipo, Mandela Dávila. Não, é. Tá ligado? E assim, esse cara, o negócio todo é o seguinte, eu sei disso porque eu tive casos específicos aqui na minha convivência de galera que tava com esse problema. Ai, meu Deus, é tão difícil, o mercado de trabalho, ai, porque eu me formei em blá, 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 blibli, e agora eu não consigo trabalho, ai, como eu sou. Eu vivia mandando pro sujeito assim, cara, tem isso aqui, olha isso aqui, e aquilo lá. Mano, teu pai tem carro, mano, Uber, tem Uber aqui na cidade, porque eu moro no interior, agora chegou o Uber. Pô, chegou o Uber na cidade, e nada. Eu falei assim, eu parei de falar, sabe por quê? Porque a triste realidade, é preguiçoso, entendeu? Não quer ralar, não quer acordar às 5 horas da manhã e sair para ser caixa, para trabalhar no caixa do mercado, pô. Quer que o Estado cuide, né? Joga tudo pro Estado. O Estado que tem que cuidar do seu filho, é o Estado que tem que cuidar da sua saúde, é o Estado que tem que cuidar pelo amor de Deus, gente. É assim, e você começa a ver como é que os valores deles são todos distorcidos. Porque, falando em trabalho, né? Porque menino de 14 anos trabalha meio período. Não, que absurdo, nananã. Aí você vai lá e critica. Eu, por exemplo, assim, quem me conhece, sabe que eu bato muito, eu bato muito na tecla sobre a pedofilia, né? Eu uso minha rede social principalmente para falar desse assunto. E aí você vê lá a menina de 13, 14 anos, grávida, sabe? Na prostituição e aquela coisa. Aí você fala com alguém assim, vamos mudar a idade de consentimento para 18, não, mas 14 anos ele já sabe, 14 anos, isso é idade. A idade é só um número. Então, pode trabalhar.
Ah, não, mas aí não pode. Aí ele é novo demais. Tá vendo como é que eles são? E é isso, eles estão se ferrando por isso, porque as pessoas estão percebendo que esses valores distorcidos não dão certo. Entendeu? Não dá conta de você levar pra vida. Querendo castrar menino pequeno, igual assim nos Estados Unidos, tem um caso agora do James, né? O pai perdeu na justiça, a mãe, o menino de 7 anos, a mãe vai poder continuar fazendo a transição de gênero dele, o menino tem 7 anos e o pai lutando, a mulher quer castrar um menino de 7 anos. Entendeu? Tá tudo errado, gente, tá tudo errado. Assim, o problema na nossa sociedade não é só quando eu falo assim, entre aspas, não é só o desemprego, não é só a criminalidade, o nosso problema é moral. Assim, pesado mesmo, assim, sabe? E os valores, assim, cristãos, assim, estão sendo muito banalizados, assim, estão virando um show de horror. Tá tão horrível que, pra vocês terem ideia, na Itália, quem falou que vai combater o Islã é a máfia siciliana. Sério mesmo? Sério. Muito obrigado. Um ponto que a gente vai ter que se unir com os mafiosos, que são católicos fervorosos, né? Por quê? A Igreja Católica que tinha que fazer alguma coisa está financiando esses refugiados, assim, sabe? E aí tá surgindo um movimento conservador. Outro dia quando eu comecei a perceber isso, eu achei muito engraçado. Tá surgindo um movimento conservador dentro da Igreja Católica. Eu falei, quê? Como assim? Os padres são progressistas. Tipo assim, né? Tá surgindo um movimento de nadadores. Como assim? Cara, pois é. E aí a gente vai ter que depender dos mafiosos aí, viu, galera? Nos chamem. Nos chamem, por favor. Cara, é isso aí. Tá cara. Muito louco, né? Tá muito doido essa situação. Gente, o papo tá bom, mas o tempo urge. Tá ótimo. Muito bom ter você aqui com a gente, viu, Amanda? Eu adorei. Show. Vocês são ótimos, é sempre bom falar, e mulher fala demais, né? Não, que bom. Que homem fala de menos, aí tem que... tem que pensar. E eu tenho 4 mulheres. A gente tá acostumado também, o Igor é casado com a mineira também, já... Caraca, parece muito com a Débora falando, Parece demais. Caraca, muito bom. A gente gosta de um papo, né? Nossa Senhora. Mas E, gente, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado também. Pessoal que está ouvindo, esqueci de falar no começo, mas vamos lá, né? Deixe seu like aqui no vídeo. Se você está ouvindo pelo YouTube, tem o nosso programa nos aplicativos de Spotify. Tem no podcast. No Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, tudo. Onde você ouve podcast, procura a gente lá, Irmãos Caverna. E se você está ouvindo pelo podcast, se quiser ver com imagens, mas não vai ter imagem da Amanda aqui, porque ela tem medo da Bin. A Bin, não deixa. Tem no YouTube também, é só procurar Irmãos Caverna lá, tá certo? É isso aí, a gente volta semana que vem. Um abraço, fique com Deus e até mais. Falou! Valeu! Tchau! Irmãos Caverna Podcast, o podcast mais retrógrado, mais ultrapassado, mais anacrônico do Ocidente Próximo. Curta, compartilhe e ajude a espalhar a mensagem dos obsoletos. Até porque, quando se está na beira do abismo, o único progresso racional é voltar para trás.